aí, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Por aqui também tá tudo joinha. Hoje nós vamos falar sobre ninguém controla ninguém. E nós vamos falar uma coisa que se chama raiva. Sim, mas antes me permitam contar uma história para vocês. Talvez muitos de vocês conheçam essa história, né? Mas eu faço questão de contá-las para vocês. Então, a roupa nova do rei de Hans Christian Andersen, 1837. Havia um rei tão apaixonado por roupas novas que gastava com elas todo o dinheiro que possuía, dinheiro inclusive de impostos obtidos pelo povo. Todos os dias chegavam multidões de forasteiros para visitar a cidade, e, entre eles, chegaram 2 vigaristas. Sabendo do gosto do monarca, e tramando dar nele um golpe, fingiram-se de tecelões, e apresentarão-se no palácio, dizendo-se capazes de tecer os tecidos mais maravilhosos do mundo. Mas também os trajes que faziam possuíam a qualidade especial de se tornar invisíveis para aqueles que não tivessem as qualidades necessárias para desempenhar suas funções e também para aqueles que fossem muito tolos e presunçosos. Poderei distinguir os tolos dos inteligentes. Sim, estou decidido a encomendar um desses trajes para mim, disse o rei. Depois de receberem uma grande quantidade de seda pura e fio de ouro, material que guardaram em seus alforjes, os 2 vigaristas prepararam os teares e fingiram entregar seu trabalho de tecer, embora não houvesse um só fio nas lançadeiras. Gostaria de saber como vai o trabalho dos tecelões, pensou um dia o rei. Todavia, temendo ser ele mesmo um tolo, ou alguém incapaz de exercer a função de rei, desistiu de ir pessoalmente e decidiu mandar outra pessoa em seu lugar. Mandarei meu fiel primeiro-ministro visitar os tecelões, pensou o rei. Será o mais capacitado para ver o tecido, pois é um homem muito hábil, e ninguém cumpre seus deveres melhor do que ele. E assim o bom e velho primeiro-ministro dirigiu-se ao aposento que os vigaristas trabalhavam nos teares completamente vazios. Deus me proteja, pensou o ancião, e abrindo bem os olhos pensou, mas eu não vejo nada. Serei eu tão tolo assim? E não querendo que ninguém soubesse de sua tolice, e que o julgasse incapaz de exercer a função de ministro, respondeu. É muito lindo. Assegurou-lhes que direi ao rei o quanto gosta de seu trabalho. Percebendo que seu plano estava dando certo, os 2 vigaristas pedem então mais dinheiro, mais seda e mais fio de ouro, para dar prosseguimento a seu trabalho. Porém, assim que o esbeno solicitado, guardam-no como antes. Passado algum tempo, o rei envia outro fiel cortesão para verificar o progresso do trabalho dos falsos tecelões. A este segundo enviado aconteceu a mesma coisa que com o primeiro. E assim foi até que o rei, convencido de que ele próprio deveria ver o tal tecido, enquanto ainda estivesse no tear, pediu que outros mais cortesãos, dentre os quais o primeiro-ministro e o outro palaciano que haviam fingido ver o tecido, o acompanhassem em uma visita aos falsos tecelões. Mas o que é isto? Pensou o rei. Não estou vendo nada. Serei um tolo. Não terei capacidade para ser rei? E assim pensando, exclama. É realmente uma beleza esse tecido. Todos os outros cortesãos olhavam, e obviamente também não viam nada. Porém, como nenhum queria passar por tolo, e aconselharam o rei a mandar fazer uma roupa com aquele tecido maravilhoso, e que a estreasse no grande desfile que se iria realizar daí a alguns dias. No desfile o rei andava orgulhoso, e todos os que o assistiam das ruas e das janelas, exclamavam, como está bem vestido o rei! Nunca na verdade a roupa do rei alcançara tanto sucesso. Até que subitamente uma criança, do meio da multidão, gritou, o rei está nu! O rei está nu! Começou a gritar o povo. E o rei, ouvindo, fez um trejeito, pois sabia que aquelas palavras eram a expressão da verdade. Precisamos nos esvaziar de conceitos pré-concebidos, assim como uma criança no meio da multidão fez, olhando para o rei e dizendo, o rei está nu, fazendo com que todos abrissem os olhos e percebessem a verdade.
E quantas vezes a gente não vê esse tipo de coisa acontecendo. Mas o que mais me espanta não é o fato do rei estar nu, ter saído completamente nu. O que mais me assusta é as pessoas que estão à volta dele verem a multidão inteira vendo e fingindo que não estão vendo a verdade, porque não tem coragem de falar. Então, ninguém corrige, ninguém confronta, ninguém diz o que está realmente de errado ali. Não, as pessoas ficam caladas, porque todo mundo sabe que se pisar no calo deste rei, meu filho, a coisa vai ficar feia, não é? Então, porque esse rei vai acabar declarando uma guerra para você. Então, eles e todos os que o cercam, tá? Vão dizer que aquela pessoa que diz que ele estava nu, né, que ele estava errado, vão dizer que você sente inveja, que você é interesseiro, que você quer acabar com o reinado dele, entende? Ele vai distorcer tudo. Então, essa pessoa ensinou, né, esse rei aí, ensinou que para você estar perto dele exigem certas condições. Quais são as condições? Bem, primeiro você tem que concordar com tudo. Você tem que ter uma relação com ele como se você estivesse pisando em ovos. Você não pode discordar dele e você tem que ter muito cuidado com o que você vai falar. Porque se você falar alguma coisa que esse rei não gosta, o que vai acontecer? Você é um endemoniado, é o que o rei vai dizer. E todas as pessoas da corte vão aplaudir. Mas a criança, ela não teve medo não. Sabe por quê? Porque a criança, ela não estava contaminada por aquele sistema. Sim, meus caros, a criança não estava contaminada. Mas uma pessoa dominada pela raiva, ela não entende isso, ela vê tudo com os maus olhos. Porque ela não aceita ser confrontada. Ela quer sempre estar por cima, ela quer vencer. Vê a correção como uma destruição, pois o seu orgulho e a sua arrogância o cegam. E aí, ele mesmo acaba se destruindo por si próprio. E depois, ele vai botar a culpa nos outros. Tá vendo? Não deu certo? Parabéns para vocês, seus invejosos. Né? Ele vai dizer isso. Então, vamos falar um pouco da raiva. A pessoa que tem raiva, ela não apenas quer estar com raiva, mas ela quer que todos à volta dela se comportem em função da sua raiva. E isso é o mais bizarro. É como aquelas pessoas que estavam vendo o rei nu. Então ela ameaça, ela intimida, ela grita, ela xinga. E chega a uma rede social falando palavrões, atacando, humilhando e colocando medo em quem discordar dela. E depois levanta uma bandeira, assim, uma bandeira. A bandeira da moral, a família, a pátria, os valores. Agora, que família é essa? Diz pra mim, que precisa da crueldade? Que família é essa que a pessoa está defendendo, que ela arrasa, chamando o filho dos outros, né, de ban? Hein? Que não respeita a mulher dos outros, que não respeita o marido dos outros. Que família é essa que está defendendo? Diga para mim, aonde? Que pátria, que verdade é essa que está defendendo? Que verdade? A verdade baseada na mentira? Na enganação? Que valor moral é esse em que você só vê palavrões de baixo calão? E depois a pessoa vira e fala, sabe o quê? Me sinto bem melhor agora. Que família, que pátria é essa que a pessoa também está defendendo? Que valores morais são esses, afinal, né? Quando você simplesmente precisa descer o mais baixo possível para tentar sobreviver. Porque é muito bonito você ter um slogan feito por marqueteiros, tá? Mas ter condutas horríveis. Dizer que defende famílias enquanto destrói pessoas. Como um verdadeiro rolo compressor. Mas as pessoas também
Teve gente que falou isso. Provocam ele. É sério isso? É sério. Então a culpa é de quem provoca. A pessoa não tem domínio nenhum, mas a culpa é de quem provocou. Tá bem. Sabia que o domínio próprio também é um valor? Porque defender valores e se comportar de maneira vergonhosa é, no mínimo, um rasgo na lógica. Concorda? Você pode estar defendendo uma causa, a causa mais linda do mundo, aquela que você diz, não, olha, Deus levantou essa pessoa para cuidar das pessoas vulneráveis, das pessoas que estão ali, né? No mundo trans, um mundo que ninguém nem conhece direito, porque afinal de contas, né? E aí, nossa, Deus levantou aí uma voz que clama no deserto. Mas aí, meus amigos, a pessoa foi incapaz de controlar a própria língua. Então, se você não consegue controlar a própria língua, administrar algo que está dentro de você, como vai querer administrar um Estado? Vai querer administrar um ministério? Né? Deus capacita, com certeza, mas não desse jeito. Uma das coisas mais importantes, né, que a Bíblia sempre ressalta, o que é? Domínio próprio. E o domínio próprio faz parte do quê? Do fruto. É um dos frutos do Espírito. Então, atrás dessa fachada, existe, na verdade, um grande vazio na vida dessa pessoa. E quem não possui virtudes reais busca aprovação e poder através do quê? De ilusões, como a mentira e a difamação. A raiva pode se vestir de religião. A raiva, ela pode se vestir de patriotismo. A raiva pode se vestir de defesa da família. A raiva pode se vestir como justiça. Mas uma roupa bonita, ela não transforma a raiva em virtude. O rei, ele não estava apenas nu. Ele estava enganando a si mesmo. Ele se sentia grandioso, importante, poderoso, né? E ele estava desfilando como se estivesse muito bem vestido, dignamente, com uma roupa magnífica. E tem gente que acha que ele está vestido, sabe, de bom pastor, né? Pois é. Mas a realidade é outra. Ele estava nu. Todos viam. Quem vocês pensam que são? Vocês não podem falar comigo desse jeito. Eu acabo com você. Eu vou expor você. Vocês vão ver quem eu sou. Quem vocês pensam que são na fila do pão? O rei sou eu. É. Uma autoridade suprema que quer controlar todo mundo. Quer controlar o que as pessoas falam, o que as pessoas podem ou não dizer. Se as pessoas vão discordar, nossa. Mas não controla ninguém. Não controla quem vai embora. Não controla quem fica. E o que nós mais vimos aí, o que foram? Pessoas indo e voltando feito um ping-pong. Ah, meu Deus. Quanta ilusão, né? De achar que tá com as vestes reais. Quanta ilusão. Mas também a pessoa acha que ela pode controlar até o que os outros assistem. Pois é. E distorcer a Bíblia. Sabe como? Diga-me que canal você assiste que eu te direi quem és. Gente, sabe quem fez quem trocou as palavras da Bíblia por outra coisa para enganar Eva no jardim do Éden? A serpente. O próprio diabo fez isso também quando estava no deserto tentando Jesus Cristo. Nunca troque a palavra do Senhor por nenhuma frasezinha de efeito. Mas essa pessoa faz. E ainda diz que é coerente. Interessante. Ainda diz que são coerentes. É. Então, quando a pessoa vê que ela não controla nada, que ela vê que ela está mais queimada, né, do que palito de churrasco, o que acontece? Ela começa a se vitimizar. Ah, sim. O velho truque... Não, sai pra lá, gato.
O velho truque da vitimização. Porque existem pessoas que se comovem diante dessas coisas. Tem gente que ainda se comove. Coitado, está sendo perseguido. Porque essa história, ela não fala apenas de um rei nu, mas ela fala muito dos que estão à volta desse rei. Uma pessoa errada que todo mundo vê. Uma pessoa cruel que está humilhando as outras, chamando as outras de cabelo de amendoim, sabe? Dizendo coisas bárbaras. Tá todo mundo vendo. Mas as pessoas continuam aplaudindo. Isso é racismo. E ainda vem querer gritar aos quatro ventos. Mas foram racistas aí com uma moça aqui do canal. E aí? E chamar os outros de macunaíma não é racismo, não? Cabelo de amendoim? E outras, urubu? Isso não é racismo? Pois é. E as pessoas veem a pessoa falando palavrão. Palavrão de baixo calão mesmo. E aí o que acontece? Jesus falava isso? Hein? Jesus falava assim? E isso, meus caros, é moralmente indefensável quando você deseja um câncer para uma pessoa que discorda de você, de uma pessoa que está ali falando para você, mesmo que você não goste certas verdades. Essa pessoa desejar um câncer para outra é a coisa mais cruel que eu já vi na minha vida. E as pessoas que estavam nesse chat, tá? O que elas estavam fazendo? Para você que aí que não tá entendendo, até me desculpa, eu tô falando de Flávia Amaral, tá? As pessoas acabam, tá? Mas a maioria já conhece. As pessoas acabaram fazendo o quê? Batendo palma. É isso mesmo, fala mesmo. Porque não era sua família, não era sua mãe, não era? Não era sua família. Um parente seu. Não era. Tá aqui, meu querido? Vem participar. Não mostra o furico, não. Eita, vem pra cá. Vai mais pra lá. Então, o que acontece? Porque não era. E se fosse a sua mãe, a sua tia, a sua irmã, que tivesse nesse processo misógino, a sua avó, que estivesse sendo chamada de velha vagabunda, e aí? Tá tudo bem pra você? Tá tudo jóia? Isso justifica? Porque ninguém xingou. Né? Então, isso é indefensável, meus caros. E o público diz, isso, manda ver, fala a verdade. Você é autêntico, existe autenticidade no racismo, existe autenticidade em falas transfóbicas, existe autenticidade, em denegrir a imagem de mulheres. Existe alguma dignidade nisso? Que você esteja vendo e achando que isso está correto, porque afinal de contas, mexeram com ele. Então, todos vendo a nudez exposta, fingindo, tá brincando com o negócio aqui, fingindo enxergar uma roupa magnífica. Que roupa magnífica é essa? O homem de Deus, se vestindo com uma capa de homem de Deus. O problema não é apenas acreditar que o rei está arrasando no seu novo look, mas a multidão vendo a nudez e aplaudindo. Tá ali para todo mundo ver. Então, uma pessoa cruel sozinha, ela é só mais uma pessoa cruel. Mas uma pessoa cruel sendo incentivada pela multidão, e isso não é só nesse caso, não é muitos outros casos que a gente vê por aí. Ela, o que ela faz? Ela se vê aplaudida e passa a acreditar que a crueldade é uma virtude. Nós vamos ter o quê? Uma inversão de valores. E hoje em dia o que mais nós estamos vendo é o poste fazendo xixi no cachorro. É você estar vendo o errado, querendo assinar como certo. A pessoa começa a achar que a sua agressividade, a sua raiva, o seu ódio do mundo, a grosseria virou sinceridade. A agressividade é força.
A falta de educação e o descontrole é uma paixão por uma causa. Eu tenho paixão pelas vidas. E é bem perigoso isso, viu? É mais perigoso do que parece. E o chavão, eu amo sua vida. Que ama a vida de ninguém. Não se iluda. E talvez nessa história, você não seja apenas a criança que teve coragem de dizer que o rei estava nu. Talvez você seja uma das pessoas da multidão. Talvez você veja toda essa atrocidade e você aplaude, e você compartilha, e você dá like, e você incentiva, e você acredita que está vestido com as vestes da santidade, que ele também acredita ter. Então tá todo mundo nu. Uma coisa é ser rei, a outra coisa é ser a corte. Ambas colaboram para a mentira continuar. Ambas vão responder diante do Deus Altíssimo. Nem pense. Ah, mas não tem ninguém me vendo aqui. Deus está te vendo. Então, vou dizer um segredinho, que agora vocês vão descobrir a roda. Quem bajula fica no meio do caminho, sabia? E quem aplaude hoje será o apedrejado de amanhã. Quem diz a verdade se transforma imediatamente no inimigo mortal. Quando usa a raiva, já não é apenas uma simples emoção. A raiva virou instrumento de poder. E esse poder está cada vez querendo crescer mais. Como eu disse antes, se você não governa a própria língua, vai querer governar o Estado como? Que capacidade, né? Então, gritar para ter silêncio não te parece estranho, não? Tocar o terror, isso não é liderança. Não é força, é intimidação. Por quê? Se para conseguir silêncio dessa maneira, você quer respeito, nunca terá o respeito verdadeiro. Medo não é respeito. Silêncio não é concordância. E bajulação não é admiração. É uma pessoa que vive cercada de pessoas falsas e mentirosas. As pessoas desse meio aprenderam a ficar caladas, sabe por quê? Não por respeito, mas porque elas querem um lugar seguro. Por quê? Alguém precisou dizer, mas o rei está nu. Não para humilhá-lo, para destruí-lo. Não, para limitá-lo. Isso não é verdade, não. Mas a verdade precisa ser dita. A verdade quem é? Jesus já falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não existe meia verdade aí. Só para a gente ficar de boa, meia verdade parece que tá bom. Não, meia verdade é uma mentira inteira. Então a verdade, ela tá sempre, ela é amiga do amor. Certo? É. Porque alguém pode ouvir, olha, você tá errado. A maior demonstração de amor que a gente pode ter por uma outra pessoa é falar para ela, cara, você tá errado. O caminho que você tá seguindo é o abismo. É você ter tentado, pelo menos, eu não sinto vergonha, porque eu tentei. Se a pessoa quis ouvir, não quis ouvir, se ela acha que eu sou endemoniada, esse é o problema dela. A interpretação dela é essa. Mas na época eu não pensei nisso. Nunca. Nunca ninguém quis ver ministério de seu ninguém afundando. Tá? Mas antes que venha um ministério, existe algo muito maior que é a palavra de Deus, né? Que é o evangelho. Enquanto ele desfila o seu orgulho, a sua vaidade, eu não estou falando vaidade de roupa, cabelo, não. Vaidade de se achar melhor do que os outros, tá? Ao mesmo tempo, sozinho, se destrói. Como não aceita e vê tudo como um confronto, a pessoa, mais uma vez, eu vou dizer, está se vitimizando. É um clássico. Eu sou o rei. Eu sou a corte ou eu tenho coragem de dizer a verdade? Eu deixo aqui essa reflexão. Porque aqui, gente, é canal de reflexão. Ok? É um canal de reflexão. Não é igreja,
Não estou pedindo dízimo, não estou pedindo oferta, nada. Aqui é um canal de reflexão, porque é muito importante que nós aprendamos a pensar fora da caixa. Porque o sistema é esse, né? O sistema é esse. Ataque e vitimização. Depois a pessoa querendo alçar voos maiores. Meus caros. O mal, ele nunca começa pequenininho só, não. Ele vai crescendo, ele não fica só na esfera, sabe, do... Não. O mal, ele se expande. Não é? O mal, ele se expande. Então, isso aqui não é vídeo de conselho para ser ninguém, não. Nem vem com essa que, tá me aconselhando, eu não quero conselho. Pega o seu conselho e enfia, né? Como você fala, pega o seu conselho e enfia no caneco. Aqui, ó. Pega o seu conselho. Não é vídeo disso, não. Tudo que tinha que ser dito foi dito. Pessoa distorceu tudo, paciência, problema dela. Mas esse vídeo aqui é para quem quer pensar. Tá certo? É para pessoas pensantes. Eu também estou no processo de aprendizagem. Tá? É tranquilo. Então, nunca se deixe limitar por uma pessoa que fala, não vai no canal. Você pode, meus queridos, ir no canal que você quiser. Pelo amor de Deus, eu não tô... Quem sou eu para ficar dizendo que você tem que fazer? Não. Eu digo apenas para você, leia, tá? Leia livros. Não é pecado você ler livros, não. Há livros muito bons que você pode ler. Leia tudo que você quiser. Tire algumas conclusões. Então, meu caro, minha cara amiga, isso aqui não é perseguição, não. É apenas um alerta para você, tá? Que muitos serão os enganadores. A gente já vê isso. Porque a pessoa, por si própria, é culpada de tudo o que aconteceu com ela. Tá bem? Né? Eu não posso culpar as pessoas se eu deixei a minha porta aberta para os ladrões entrarem. Eu não posso culpar ninguém, né? Não posso culpar as pessoas. Esse negócio, depois a gente vai falar uns outros vídeos aí, eu quero falar sobre vitimização, mas eu não esqueci os vídeos que eu ainda tenho que mandar. Mas é sobre isso, tá? Não seja alienado. Não deixa ninguém alienar sua cabeça. Pense, né? Pense, seja como os bereanos. Vai ver se isso tá na Bíblia. A pessoa fala tanto sobre Romanos, mas não leu Romanos inteiro, não. Porque o Romanos tem bastante advertência ali. Cartas Romanos. Então, cuidado com palavras-chave. Parece que a pessoa entende tanto de Bíblia, né? Mas outro dia aí, estava falando que Davi matou 50 gigantes. Então, você já viu, né? 50 gigantes, mas tá tudo certo. Então, é isso, meus amados. Leiam, tá? Vejam coisas que edificam. Se você tá vendo essa treta, tenha um olhar crítico sobre as coisas. Porque ter um olhar crítico não é pecado. Você questionar também não é pecado, não. Tá bom? Não é pecado. Não, como é que é? Não toqueis no ungido do Senhor. Me poupe, né? Então tem gente que tem até medo de questionar por causa dessa frase tirada do texto, do contexto, de tudo que você pode imaginar e vira pretexto para heresia. Agora nós temos mais uma pérola, né? A pérola do ano aqui, né? Clica que canal você clica e eu te direi quem és. Vou colocar no meu mural. Junto com 50 gigantes, tá bom para você? É isso, meu querido. Aqui é canal de reflexão. Nós vamos falar sobre a Bíblia em primeiro lugar, porque ela é a palavra do Senhor, tá ok? Nós vamos falar de filosofia, porque a filosofia também nos ajuda a pensar, mas as respostas, com toda certeza... Então, um não tá brigando com o outro, eu não tô misturando Bíblia com psicologia, com receita. Não estou fazendo nada disso, tá ok? A Bíblia é a palavra de Deus, a filosofia para perguntas, coisas para nos fazer pensar. Só mais isso, mais nada. Tá ok? E a psicologia, que fala sobre o homem. Sociologia, que fala sobre a sociedade. Se precisar, a gente fala de geografia também, não tem problema. Mas o mais importante é você pensar. Não deixa que falsos pastores, profetas, sei lá mais quem, induzam vocês ao erro.
Não. E se eu falar alguma coisa aqui que você não concorda, não há problema nenhum, pode questionar sim. A gente vai ter o maior prazer de te responder, tá bom? E não tem problema, ninguém é amaldiçoado aqui se não concordar comigo, pode ficar tranquilo. Não temos a pretensão de ser uma unanimidade, ai meu Deus. Né? Então é isso. Saiba aceitar o contraditório. Saiba aceitar que as pessoas vão sair da sua vida sim. E saiba entender, né, que você não tem o governo da vida de ninguém. Você não manda em ninguém. Entenda que liberdade não é agressão, discordância também não é agressão. Limite não é agressão. E uma despedida também não é agressão. Então, não precisa ficar falando que a pessoa é fedida, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, porque você já está careca de ver. Toda pessoa que sai ou faz algo que não gosta, pimba. A gente vai lá e tenta destruir aquela pessoa. E aí, o público que está vendo isso, ó, batendo palma. É o povo que vai morar no céu, né? Não sei que céu é esse. O povo do sal. Cuidado, cuidado. Bom, me diz aí o que você achou dessa história, tá bom? E se puder compartilhar, eu agradeço. Se você achou que tem algo interessante e quiser compartilhar, ajuda o canal, tá bom? Um grande abraço a todos, para os varões um abraço muito respeitoso e para as varoas, aquele beijo e a paz do Senhor a todos vocês.